Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Amém? O tema da mensagem é Superando Meus Limites. Segundo Reis, capítulo 13, verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Um homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto os israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Baixe a sua cabeça aí onde você se encontra e vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Ó Deus querido, Deus amado, fala conosco, fala com este coração que se dispôs a ouvir a Tua voz, e que possamos nessa noite agir diferentemente deste rei, que tinha a bênção, mas se limitou. Que possamos, como diz a Tua palavra, renovar as nossas forças, caminhar e não cansar, correr e não se fadigar, porque os que esperam no Senhor serão renovados, os que confiam em Ti jamais serão confundidos. Que assim a Tua palavra fale aos nossos corações, eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esse é um texto
conhecido. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto, e uma delas é que o rei ele vai ao profeta, e ele vai para buscar uma bênção ali daquele profeta, o profeta Eliseu, que todos sabem, quem conhece a história, o quanto eu sou fã desse profeta. Para mim é um modelo para hoje de pastor. Acredito que no mundo todo os pastores deveriam seguir o modelo de Eliseu. Um homem simples, um homem usado por Deus, mas um homem que não usava Deus, ou não usava as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, em proveito próprio, ou para enriquecer, ou dar um mau testemunho. Não. E na sua morte, no seu período ali de doença já para morrer, o rei procura, e Eliseu lhe abençoa. São dois momentos vividos pelo rei. O primeiro, Eliseu põe as mãos sobre as mãos dele, quando ele está com um arco, e diz: abre agora a janela e atira a flecha. E aí ele levanta uma profecia, uma palavra profética, e diz: olha, é a vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. Amém, irmãos? Só com isso aí já era suficiente para aquele rei entender e enxergar coisas maravilhosas do Senhor na vida dele. Mas o profeta ainda tinha outra bênção. Disse: agora pega flechas. Está vendo aqui o chão? Tira flechas aí. Ele atira uma, atira duas, atira três e para. E se você observou o último versículo que nós lemos desse capítulo, diz que 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Porque foram 3 flechas lançadas no ato profético. Meus amados, Deus, o nosso Deus, o seu Deus, é um Deus que não tem limites. Posso ouvir um amém? Ou Deus tem limites? Deus quer fazer alguma coisa e não pode? Seria assim? O que é que diz no Salmo? Agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode reter o braço do Senhor quando está estendido? Qual é a nação que pode se levantar contra Deus e permanecer em pé? Nenhuma nação, nenhum povo, nenhum rei, nada se levanta contra Deus e vence. Agora Deus também não anda em guerrinhas, em guerrilhas. Deus é um Deus de grandes batalhas, mas Ele é um Deus também pessoal, é um Deus amigo, um Deus presente. Amém? Então o rei recebe 2 bênçãos, mas na segunda, ele limita o poder de Deus, por incredulidade, por dureza de coração, eu diria por preguiça. E eu estava meditando sobre isso, e nós precisamos superar os limites que nós mesmos impomos sobre nossas vidas. Nós mesmos limitamos Deus. Você diz que não, mas você limita Deus quando você diz assim: Deus abençoa fulano e não me abençoa. Olha, Deus abriu uma porta para ciclano e não abriu para mim.
Não diga para mim que você nunca pensou isso, não, que você pensou. Olha fulano ali, ó, foi abençoado e eu não. Você está dizendo que Deus não te abençoa, como abençoou fulano. Você está atirando 3 flechas quando você deveria atirar todas. Então a primeira coisa que eu gostaria de meditar com você é que você está dentro da bênção. Vou dizer de novo, você está dentro da bênção. Não olhe mais para terceiros, para outros e diga assim, fulano está sendo abençoado. Diga, eu estou sendo abençoado. Fala, diga, eu estou sendo abençoado. Fulano não está passando o problema que eu estou passando, mas ele passa problemas também. E o Deus que está abençoando a vida dele, está abençoando a sua também. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 11. Mas abra, mas não leia ainda não. Deixa aí, marque o seu dedo, marque aí a sua Bíblia, marque com um marcador, com um papel, alguma coisa, deixa aí, reserve aí. O texto que você abriu aí é a cura dos 10 leprosos. Os 10 leprosos. Vamos só ao versículo, os primeiros versículos. Eu queria que você lesse um pouquinho e parasse. Olha, Lucas 17, 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tem aí. Inclusive foi ministrado na oferta, foi citado, os 10 leprosos, não foi? Mas o diácono que ministrou a oferta não sabia que eu ia falar sobre isso. Vamos entender uma coisa, olhe para cá. Lepra, não no período hoje. Eu já ouvi até uma propaganda sobre a sociedade brasileira. Eu não quero falar errado, então não vou nem falar, que cuide. Sociedade médica que cuida dessa área, hanseníase. Propaganda lá, dizendo que tem cura, os sintomas e tal. Hoje é apenas tratado como um problema, vamos dizer assim, de pele. Mas nós temos que entender o contexto da época de Jesus. Lepra era todas as enfermidades de pele. Aí, aquelas que hoje nós conhecemos, por exemplo, como o câncer, era lepra. Aquelas que nós conhecemos hoje como a urticária, era lepra. Tudo que tinha na pele, que era de alguma forma, criava feridas, eles consideravam como leprosos. E o pior não é isto. Você precisa encarar que tinha ainda um problema maior ainda. A Bíblia conta de uma personagem, de uma mulher, de uma profetisa, que ficou leprosa. Quem era? A irmã de Moisés, Miriam. Miriam ficou leprosa, ela se rebelou contra Moisés junto com Arão, mas era uma profetisa, e ela ficou leprosa, e na lei foi estabelecido alguns critérios, algumas regras sobre lepra, que tornou ainda mais duro o relacionamento das pessoas com o leproso. Se nós andarmos um pouquinho lá no livro de Reis, se não me engano no capítulo 7 do livro de Reis, segundo Reis, quando a cidade estava sitiada e as pessoas estavam morrendo de fome dentro da cidade, e que Eliseu, este homem simples de Deus, mas um grande homem de Deus, havia profetizado que a situação financeira, a situação econômica daquela região ia passar, ia mudar drasticamente, favorável ao povo.
em cerca de 24 horas, amanhã mais ou menos nessas horas, em 24 horas tudo ia mudar. Quem é que estava lá fora, porque não podia entrar na cidade? 3 leprosos. Quem é que chega nas barracas lá do exército inimigo, que tinha abandonado, fugido, e encontrou comida, ouro, tudo? Os leprosos, que vai avisar na cidade. Porque a lepra era considerada uma maldição. A lepra era considerada uma doença que representava pecado, por causa de Miriam. Na lei dizia que o leproso tinha que ficar afastado do Israel, do arraial. Tinha que ser afastado da cidade, por isso que eles expulsavam o leproso. Leproso não tinha nacionalidade. Leproso era apenas alguém jogado fora da sociedade. Não havia nacionalidade, não queria saber quem era. Leproso não tinha status social. Se Naamã fosse de Israel, ele não era nada. Ele só era um general porque ele era da Síria. Mas se ele fosse de Israel, ele não era nada, ele tinha que ser expulso do arraial. Então o que é que lepra representa? Exclusão. O que é que lepra representa? Pecado. O que é que lepra representa? Separação. Aqui nós lemos 2 versículos. Jesus vai passando por uma divisa entre Samaria e Galileia, e passando por ali, num povoado, ao entrar no povoado, verso 12, se depara com 10 leprosos. 10 leprosos. Ninguém sabe quem eles eram. Supunha-se que eles eram de Israel, mas eles eram leprosos. Leproso não tem família. Ele não pode ter filhos. Se tem filho, não pode visitá-los. Se tem esposa, não pode mais conviver com a sua esposa, com o seu esposo. O leproso não tem bens. Ele não pode usufruir dos seus bens. Nessa época, estou falando dessa época. Então, leproso era uma pessoa à margem da sociedade. Mas eles se encontram com Jesus. E eles pedem socorro a Jesus. Verso 14 diz: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aqui, queridos, tem um detalhe. Jesus, quando manda eles irem ao sacerdote, Jesus estava dizendo assim: vocês vão para a cura, vão mostrar que estão curados. Não há uma palavra de Jesus assim: vão que vocês estão curados, vão que estão limpos, vão que vocês estão purificados. Porque lá na lei, voltando à lei, dizia assim, que quando o leproso era purificado, ele tinha que ir ao sacerdote para se mostrar purificado e dar a oferta do leproso, que eram 2 rolinhas, 2 pombinhas. Já que ele não tinha emprego, já que ele não tinha herança, já que ele não tinha trabalho, já que ele não tinha nada, ele não podia ser exigido dele uma oferta maior, então ele dava uma oferta mais simples, fácil de pegar no campo. Então Jesus disse: vá ao sacerdote, vão se mostrar a ele. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus estava curando os leprosos. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. Continuando o texto, diz assim: enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, este era estrangeiro. Eram 10 leprosos, 9 eram israelitas, 9 eram do povo de Deus, mas um era parente, era meio, porque os samaritanos se misturaram na época dos reis. Mas ele volta e ele agradece a Jesus. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Porque Jesus sabia o que tinha feito.
Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Por que Jesus disse? Porque esse não tinha obrigação de voltar. Eu quero que você abra seu coração. Só quem tem a obrigação de agradecer a Deus é aquele que é de Deus. Aquele que não é de Deus não tem obrigação, é estrangeiro. É isso que Jesus disse: só esse estrangeiro voltou para louvar a Deus e agradecer a Deus? Onde estão aqueles que são de casa? Que vão voltar para a herança? Que vão retornar o nome para eles? Os seus bens retornarão para ele, a sua vida vai se retornar. Onde estão esses 9? Verso 19, então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém, queridos? Eu queria que você dissesse assim: eu estou dentro. Mais forte, com mais convicção, diga: eu estou dentro. Calma, não se preocupe, que eu não estou mandando você ficar dentro de nada ruim, não, da bênção. Eu estou dentro da bênção. Melhor agora, vá, diga: eu estou dentro da bênção, diga. Jesus não podia ter dito assim: vão mostrar seus sacerdotes, mas só quem é de Israel. Porque quem não é de Israel não tem nem que se mostrar sacerdote, uma vez que não está debaixo da lei. Mas ele sabia que ali tinha gente que não era de Israel, porque ele sabe o que está fazendo na sua vida. Você não está sendo excluído, não, você está dentro do pacote da bênção. O Senhor está abençoando todos e você está sendo abençoado. O Senhor está derramando uma graça sobre todos e está derramando sobre você também. O Senhor está derramando perdão sobre todos e está derramando sobre você também. O Senhor está derramando misericórdia sobre todos e está derramando sobre você também. Você está sendo abençoado. Você está incluso, está incluído aí. Amém, querido? Não deixe mais seu coração se excluir. Não diga mais no seu coração que Deus abençoou A, B ou C e não tem te abençoado. Diga no seu coração e abra a sua boca para dizer: Deus abençoou A, B e C e também me abençoou. E se ainda não chegou, está chegando, mas eu sou abençoado. Não sei por que o motivo que levou você à lepra. Mas sei que Ele quer purificar. Ele não perguntou: por que você está leproso? Que levou vocês 10 a adquirirem a maldição da lepra? Jesus não fez isso, porque Ele não veio condenar, Ele veio restaurar, Ele veio perdoar. Ele não está perguntando o que levou você a cair e a pecar. Ele está dizendo: você está sendo purificado. Eu estou purificando a tua vida. Eu estou purificando o teu coração. Amém? Ele não perguntou para os leprosos. Ele não acusou os leprosos. Ele apenas disse: vamos, sacerdote. Chegou o tempo de sua restauração. Amém? A segunda coisa que eu aprendi daquele rei, porque a primeira coisa é que ele foi abençoado e ele não estava prestando atenção na bênção. E é o que eu percebo nos dias de hoje: as pessoas estão sendo abençoadas, elas não estão prestando atenção na bênção. Você não está parando para pensar de onde Deus te tirou e o que Deus já fez na tua vida. Você não está valorizando o que o Senhor tem feito por você. Trazer você aqui para a presença dEle não é algo tão simples assim não, mas o Senhor trouxe, e o Senhor está fazendo maravilha na tua vida.
Mas tem gente que está desprezando, está com preguiça de ter vitória completa, está tirando 3 flechinhas. Como dizia uma pessoa pedindo oração aqui para ir na igreja: você vai na igreja? Faça lá uma oraçãozinha por mim. Não, a gente não faz oraçãozinha, porque a gente não tem um Deusinho, porque essas coisinhas a gente não faz. Nós fazemos orações, nós falamos com Deus que ouve, nós falamos com Deus que tem boca e fala, nós falamos com Deus que tem ouvido e ouve, nós falamos com Deus que tem mão e apalpa, nós falamos com Deus que faz as coisas acontecer, que traz à existência o que não existe. Nós não fazemos oraçõezinha não, porque nós temos um Deus grande, o nome dele é todo poderoso. Não vou lá na igreja fazer uma oraçãozinha por você não. Eu vou lá na igreja fazer uma oração de um Deus que responde. E que responde às nossas orações. E não pergunta o seu pecado, mas te oferece o perdão. A segunda coisa que eu aprendo nessa situação desse rei. Meu Deus. Eliseu põe as mãos sobre as mãos dele. E Eliseu diz: flecha da vitória do Senhor. Meu amado, eu queria pegar nas suas mãos hoje e dizer assim, ó: flecha da vitória do Senhor, chave da vitória na tua vida, caneta da vitória, sandália da vitória. Não está entendendo? Aquilo que você vai precisar usar na tua batalha. Vai no cartão da vitória do Senhor. Eu não sei o que é o carro da vitória, a tua vitória, mas queria pôr as mãos e dizer assim: é da vitória do Senhor. Se é flecha, é guerra, é flecha, Deus vai te dar a vitória. Se é na caneta, Deus vai te dar a vitória. Não importa onde seja, é vitória. Mas as pessoas não entendem. O rei não entendeu. Não compreendeu a dimensão, a grandeza de lidar com Deus grande. Aí pega 3 flechinhas ali, atira. Diz o texto aqui em 2 Reis que o profeta Eliseu ficou irado. Volte. Verso 19, 2 Reis 13, 19. O homem de Deus ficou irado com ele. Não deixa o homem de Deus ficar irado com você não, meu amado. Não deixa não. Não trate um Deus grande de forma pequena não. Não trate um amor grande de forma pequena não. Não trate esse zelo de Deus tão grande por você como uma coisa sem valor. O profeta ficou irado. É assim que você está tratando as coisas que Deus está fazendo na tua vida. Porque se você voltar, querido, no verso 17, ele diz assim, ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Ele já tinha recebido uma bênção. Agora o profeta diz: pega agora as flechas e pega o arco. Tira aí, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou as flechas. Profeta, acabou as flechas. Acabaram as flechas. Quantos podem dizer glória a Deus? Onde está isso na Bíblia? Com o próprio Eliseu. Faça a sua memória um pouquinho, andar um pouquinho. Onde está isso na Bíblia? Com o próprio Eliseu. A Bíblia diz aqui com Eliseu:
que uma mulher tinha os 2 filhos para ser vendido, para ser levado como escravo por uma dívida do seu marido que havia morrido e deixou uma dívida. Pagamento, os 2 filhos, escravo. Profeta, me ajude, ele era teu aluno. O profeta Eliseu disse para ela: o que é que você tem? Ela disse: nada. Querido, quando a gente está no aperto, escuta o que eu vou lhe dizer. Quando a gente está no aperto, a gente enxerga gafanhoto como gigante. Foi assim os espias de Israel. Nós somos como gafanhotos diante deles. Josué e Caleb disse: que conversa. Caleb pulou no meio e disse: que é isso? Mas é o Senhor conosco. Quem tem o Senhor não é gafanhoto, não. Quem tem o Senhor tem poder. Mas quando você está enxergando só o seu problema, você não enxerga nada. Você fica míope. A mulher disse para Eliseu: tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Eliseu disse: tá bom. Tá ótimo. Agora você vá, peça emprestada às suas vizinhas, vizinhança toda, panelas, vasilhas. Leve para sua casa tantas quantas vasilhas você puder. Feche a porta e com seus filhos encha. Foi assim ou não foi, irmãos? Quantas panelas ela encheu? Alguém aí tem a quantidade? Tem? 5? 6? Ninguém tem. Imagina aquela mulher na casa da vizinha, disse: comadre, presta aí as panelas que você tiver, que eu tenho um negócio urgente para fazer, eu te devolvo amanhã. É urgente, mas eu preciso de todas as panelas que você tiver. Mulher, o que tu vai precisar fazer com panela? Me empreste. Tá bom, tem ali umas 6 panelas. Foi na outra vizinha, mais 5. Na outra, mais 3, mais 4. E aí foi juntando. A casa da mulher ficou cheia de panela. E ela pegou um pouquinho de azeite que ela tinha. Cada filho trazia ela. E não acabava. Outra panela, outra panela, outra panela, outra panela, outra panela, outra panela, outra flecha, outra flecha, outra flecha, outra panela, outra chave, outra caneta. Eu não sei o que é que Deus vai usar na tua vida, mas o que tu tiver, use todas. Use todas. Enxerga. Marcos capítulo 8. Para você, vamos para Jesus, que ainda é mais gostoso ainda. Quando a gente vai para Jesus, fica mais gostoso ainda. Marcos capítulo 8. Verso 19. Eu peguei esse texto aí, um recorte mesmo. Porque é aí no recorte. Abre aí, quero você abrir na sua Bíblia aí. Se tiver no celular, pode abrir no celular. Mas desliga a internet. E eu não vou ficar fiscalizando se você está na internet na hora do culto, não. O problema é teu. Quando a trombeta tocar, tu vai ficar na internet. Vai ficar ali na notícia. Os crentes sumiram. Nem quero levantar os olhos, né? Porque se levantar os olhos e olhar por lá, então não precisa nem fiscalizar. Eu não gosto de ficar não olhando não, tá? Fica de boa aí. Você deveria desligar. Você deveria não ficar conversando na hora do culto. Não deveria ficar com blá blá blá. Se você quer ficar, o problema é seu. O capim está sendo passado na forrageira, está sendo ajustado, está sendo empacotado, dado com todo carinho e amor. E a pessoa fica passando fome. Mas vamos embora, para quem está comendo.
Está comendo? Quem está comendo a palavra aí? Glória a Deus. Verso 19. Marcos 8, 19. É 19 mesmo. Olha o que Jesus disse. Quando irmão, é Jesus. Como diz meu amigo pastor Flávio. Jesus. Quando eu partir. Não, Jesus falando coisa linda, irmão. Você está pensando que tem alguma coisa que ele fez ou fala que ficou jogado para lá? Não, está tudo certinho. O Senhor sabe o que faz, como faz e o que fez. Olha como Jesus está ligado nas coisas, ó. Quando eu parti os 5 pães para os 5 mil homens. Primeira multiplicação, 5 pães, 5 mil homens. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Perguntou Jesus para os discípulos. Lembra que eu parti só 5 pães, 5 pãezinhos assim, ó. Parti assim. E vocês alimentaram 5.000 pessoas, um pão para 1.000. Quem dá glória a Deus aí para mim, por favor? Um pão para 1.000. Oh, Deus maravilhoso. Não é um pão para 10, não é um pão para 100, não, é um pão para 1.000. Mas não é para 1.000 comer um pedacinho de pão e ficar com fome, é para comer, quer mais? Não aguento não, é só igual o nosso churrasco. Tem carne? Não, pelo amor de Deus, não traga mais não. Quer mais um pãozinho? Não, estou satisfeito, estou cheio. Eu comi pão pelo menos uns 2, 3 dias. Pronto, vai recolhendo aí, vai recolhendo. Quantos cestos vocês recolheram, meus filhos? Resposta deles: 12. Responderam eles. Amém? Terminou não, Jesus está ligado. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Responderam eles. Então tinha 7 pães, vocês alimentaram 4.000 pessoas, 4.000 homens, porque não contava nem as mulheres e as crianças, só os homens. Se incluir as mulheres e as crianças, vai, no primeiro de 5.000 vai para 7.000 por baixo, o outro de 4.000 vai para 6.000, 6.500 também, tá, mas ele estava fazendo a contagem como era normal naquela época pelos homens. 7 cestos, por favor, vamos voltar no verso 19, porque se alguém está pensando que Jesus mandou recolher o cesto, era assim, tinha um cesto ali, antigamente a gente tinha um cesto aqui na igreja, acho que a gente colhia oferta, acho que era com um cesto, não tem nenhum aqui para mostrar, mas digamos que tivesse um cesto aqui, não tem nenhum, tem nada aqui, nem ornamentação, não sei, um cestinho, não é um pedacinho de pão lá no fundo do cesto, não. Você leu o verso 19? Quantos cestos no verso 19? 12. Quantos cestos no verso 20? 7. Agora eu volto no verso 19. Como é que o cesto estava? Cheio. Diga assim, ó. Fala assim, cheio. Todo mundo comeu e recolheu 12 na primeira, 7 na segunda, cestos cheios de pães. Qual é a pergunta que Jesus está fazendo para eles? No verso 21 ele vai e diz: e eles dizem, vocês ainda não entendem? Porque ele estava aqui, ele está continuando uma discussão que ele estava lá sobre o fermento e tal, mas eu peguei só esse recorte sem entender assim. Ele diz: eu multipliquei pães para 5.000, para 4.000, 9.000. 5 pães e 7 pães, 12. Com 12 pães eu alimentei 9.000 homens. Recolhi quantos? 19 cestos cheios de frações de pão que sobrou. Quer levar um pouquinho de pão para casa? Quer levar um pouquinho de pão para casa? Quer levar um pouquinho de pão para casa? Tem aí. Comeu? Comi. Quer mais um pouquinho? Não aguento mais não, mas quer levar um pouquinho para casa? Tem aí. Tem. O cesto está assim, ó, transbordando.
Queridos, é glória de Deus o que Ele faz na nossa vida, superabundância. Deus tem para você algo de bênção, mas não é só bênção não, é bênção superabundante. As panelas daquela viúva encheram todas das vizinhas que ela conseguiu, até que não tinha mais uma panela. Enquanto tinha panela, tinha azeite, enquanto tinha fome, tinha pão, e acabou a fome e ainda tinha pão, porque o que Ele tem para você é superabundância. Nós não podemos continuar limitando o nosso Deus no perdão. Ele não é como o homem que perdoa e fica com a mágoa guardada, quando é com 2, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, e diz: mas tu já fez isso. Isso é o homem que faz. Deus, quando perdoa, está perdoado. A Bíblia diz que lança no mar do esquecimento. Ele lava com o sangue do Cordeiro do teu pecado, não se lembra jamais o que você era, o que você fez. Ele te perdoou, Ele te lavou. O sangue do Cordeiro remiu. Remissão é perdão à tua vida. Não limite o perdão. Tem gente que se converte e continua: mas antes de eu ser crente, eu fiz isso e isso. Mas Jesus te perdoou. Eu sei que Ele perdoou os crentes mal feito, crente mal construído. Você está perdoado. Não sei onde tu andou, que pocilga que você frequentou, eu não sei que lama você viveu, eu não sei por onde você trafegou, mas eu sei que Jesus, no dia que te perdoou, está perdoado. Tem outros que não entendem que a abundância dele é bênção para o futuro. Eles dizem: vem cá, Pedro, vem a mim, que eu te farei pescador de homens. Amém? Foi Jesus que falou ou não foi? Vinde a mim, me siga, se torne meu discípulo, que você vai ser pescador de homens. Aí Jesus morre, ressuscita, mas eles não viram Jesus ainda. O que é que eles vão fazer? Jesus disse: vão lá para Galileia. Diga a Pedro que vá para Galileia. Estão lembrando que eu já ministrei isso recentemente? Tá. E ele disse: vão fazer o quê quando estão na Galileia? Um disse para o outro, acho que foi até Pedro mesmo: vou pescar, vou contigo. Vamos pescar? Deixa eu te dizer uma coisa. É você que está voltando para o passado. Não é Jesus que quer que você volte para o passado. Sai desse passado. Ele já te perdoou, Ele já te tirou daí. Ele já te tirou desse encanto. Estava ele lá pescando. O que aconteceu com ele naquela noite de pescaria lá no mar da Galileia? Passaram a noite fazendo o quê? Pescando. E pescaram o quê? Nada. Porque você não é mais pescador de peixes. Esse teu passado já foi superado. Você agora é outra pessoa. Foi preciso Jesus chegar e interferir e dizer assim: então jogue a rede do lado direito. Quando eles jogam, que o milagre acontece, aí eles param e dizem: o discípulo que amava Jesus, que Jesus amava João: Pedro, é Jesus. Porque eles estavam limitando o futuro deles. Eles estavam voltando a ser o quê? Pescadores. Não volte para o seu passado. Jesus já te tirou do passado. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado e assim: não volte para o teu passado, não. Jesus já te tirou daí. Aleluia. Ele já te tirou daí. Olha para o teu futuro. Quantos cestos? Tu não entendeu ainda não? Será se é o teu problema em multiplicar pães? Será se é o teu problema em restaurar vidas?
Será se eu tenho alguma dificuldade? Jesus, você não entendeu não? Lucas, Marcos, desculpa, 8:21. Vocês ainda não entenderam? Queridos, sabe qual é uma dor? É que as pessoas, elas não entendem. Não estão entendendo. O povo lá, ele quer reconstruir o templo. O Senhor disse, tenha calma. Mas a gente não tem dinheiro. Ele disse, minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o seu problema? Não tem problema. Chega Jesus, Caná da Galileia, no casamento de um parente. Na hora que ele chega, ele chegou, a festa já estava acontecendo, irmãos. Quando Jesus chega com a comitiva dele, dos discípulos, que ele estava formando os discípulos, ele chega com a comitiva, vamos ali no casamento do meu primo. Chega lá no casamento, quando chega no casamento, irmão, ele é recebido, em vez de assim, eita, Jesus chegou com alegria, a mãe dele vai encontrar com ele e diz, acabou o vinho. Aí Jesus também aproveita e dá botou a mãe Maria no lugar. Diz, mulher, não chegou a minha hora, eu vim para um casamento, eu não vim ainda pregar o evangelho, ainda não estou fazendo a obra, eu vim para um casamento. Aí ela se afasta, diz para o serviçal, tudo que ele mandar fazer, faça, não pergunte, não questione não, que eu conheço esse menino. Mãe é mãe, né? Aí ele olha lá aquelas talhas, 90 litros de água cada, enche as talhas, chama o rapaz, enche as talhas. E Jesus na dele lá, o rapaz encheu, deve ter terminado de encher, irmão, 90 litros de água não é assim rapidinho não, encher, e nem naquela época ainda mais, não tem essas vasilhas que a gente tem hoje não, era tudo rústico, encheu, demorou ali, sei lá, uma meia hora enchendo, terminou de encher, o rapaz cansadinho, chegou, seu senhor, sim senhor, né? Está tudo cheio. Ele disse, pega agora um pouquinho e leve para o mestre-sala, o maître, aquele francês, François, foi convidado para a festa do casamento, leva para François, para ele provar. E levou lá uma tacinha de água. O rapaz ali mandou o senhor provar. O noivo, chama o noivo. Pai, o que você fez? Todo mundo dá o vinho bom no início, quando todo mundo já está com a garganta já molhada. Aí dá o vinho terceira, ninguém nem sabe mais. Mas você guardou um vinho. Não conheço a safra desse vinho. O negócio é tão bom que eu não sei onde é que você conseguiu. E a Bíblia diz, ele não sabia, só o rapaz que estava do lado dele sabia que era água. Mas não era mais água, e não tinha 10 litros de vinho, não tinha 15 litros de vinho, não tinha 50 litros de vinho, tinha 90 litros vezes 4 de vinho, tinha ali 500 e poucos litros de vinho para comemorar ainda 2 semanas tomando vinho da melhor qualidade. E o que ele faz na sua vida é super abundante. Você come que sobra, a barriga está cheia e sobra, ele vai multiplicar o azeite e sobra, ele multiplica o pão e sobra, ele multiplica o vinho e sobra. O que ele está fazendo na sua vida, atire as flechas que você tiver, todas. Aleluia. Seja como seja como ele, seja os 10, seja grato. Tem gente aqui que vai ser abençoado. Eu não estou apenas declarando, não estou dizendo, tem gente aqui que vai ser abençoado, mas eu não sei se vai ser grato, eu não sei se vai voltar para se humilhar aos pés do Senhor e dizer, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te amo, Jesus, porque mesmo sem merecer, o Senhor me fez grandes maravilhas. Seja grato, seja sábio, compreenda o que Ele está fazendo na sua vida.
Ele não faz coisinha. Deus não faz coisinha. Ele é rico em misericórdia e Ele só faz maravilhas. Amém? Quando Jesus parou a tempestade no barco que ele estava dormindo, Ele criou um pequeno problema abençoado para os discípulos. Você sabe que um barco na época precisava de quê para chegar de um lado a outro? De quê? De vento. Se não tem vento, tem que o quê? Remar. Então, já que ele acorda e repreende o vento, acabou o vento. Quer chegar do outro lado? Rema. Quem está compreendendo? Tem gente que não está compreendendo. O Senhor acalmou a tua tempestade, mas você está no meio do mar dizendo: oh glória, Deus acabou minha tempestade, aleluia, Deus acabou minha tempestade, vai morrer aí? Rema, meu filho, até chegar à margem, trabalha, conquista a tua vitória, mas vai chegar lá na margem. Não fica paralisado não, não tem mais vento para te perturbar, mas você precisa conquistar e até o fim. Precisa ser sábio, precisa de sabedoria. Jesus disse: eu multipliquei os pães, os 5, os 7, sobraram quantos cestos? 12, 7. Entendeu? 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 Está dizendo para os discípulos. Ele disse: entenderam? Vocês não entenderam ainda? Você está achando que eu faço coisinha? Coisinha, coisa ruinzinho. Deus só faz coisas grandes. Para eu finalizar, para você entender isso, só para você entender isso. Quando Naamã, Eliseu disse: vá ao rio, mandou dizer: vá no rio, dê 7 mergulhos no rio Jordão, e você vai ser curado. Me ajude aqui, irmãos. Ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos. Quando ele saiu, como é que estava a pele dele? Por favor, quem sabe, diga. Estava como, irmão? Como, irmão? Alguém aqui trabalha com alguma dermatologista que consegue pegar a pele do diácono Terto e deixar igual a pele de um bebê? Mas nem aplicando ácido de cima a baixo, nem tocando ele dentro de uma garrafa, sacudindo, botando coisa lá dentro, ele não fica, meu filho. Mas quando Naamã, que era um homem que as peles estavam caindo, que estava todo enfaixado, entrou dentro do rio Jordão, deu os 7 mergulhos. O que Deus faz não é coisa pouca, querido. Coisa pouca quem faz é você. Deus só faz coisas grandes. Quando ele saiu, a pele dele era a pele de um bebê. O homem que tinha uns 60 anos ou 50, voltou a ter a pele de um recém-nascido, porque Deus só faz maravilhas. Você está entendendo? Não limite o seu Deus. Supere esses limites que você põe em você e em Deus. Jesus fala para um leproso, que não era mais leproso: levante-se, filha. Ele estava ajoelhado adorando Jesus. Levante-se, filha. A tua fé te salvou. Com essa fé que você tem, você vai longe. Chegou o centurião e disse: não, Jesus, não sou digno que você entre na minha casa, não. Eu sou um homem, não sou um homem digno de receber o santo na minha casa. Mas eu tenho soldados. Eu digo: soldado, faz isso, ele faz, ele nem pergunta. Eu digo ao funcionário: pega a água, leva para ali, ele leva. Eu dou ordem, eles respondem. Manda uma palavra, ordena uma palavra, e o meu servo está lá, vai ser curado. Ele olhou assim, diz assim: eu não vi uma fé dessa em Israel. Eu não vi uma fé desse jeito em Israel. O tamanho dessa fé em Israel, não. Pode ir, seja feito conforme a tua fé. O homem vai andando, quando chega no meio do caminho, encontra os servos, diz: e aí, está curado? Ele diz: que hora foi? Tal hora. Na mesma hora que Jesus disse: vá. Você está limitando o Senhor?
eu quero dizer para você, você está no barco da bênção, você está na bênção coletiva. Ele está dizendo por 10 leprosos, vaga, todo mundo purificado. Ele está dizendo para você que está aqui nessa noite, está recebendo essa palavra, você está abençoado. Glória a Deus. Vai tirar 3 flechinhas? 3 flechinhas. É uma preguiça. Desculpe, mas a sua vitória vai ser limitada. Mas se você tem coragem de fé, de vencer suas batalhas, arranje todas as panelas que tiver, vá nas casas das vizinhas, arranje as panelas, feche a porta e comece a encher tuas vasilhas, pegue todas as flechas que você tiver na tua capanga aí, e começa a tirar, e começa a tirar, e começa a tirar, até que alguém diga, não tem mais flecha. Tem mais não, profeta, flecha. Então a tua vitória vai ser abundante, vai ser super abundante, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Baixa a sua cabeça onde você se encontra.